vives sufocado entre a procura e a oferta, e mesmo que teres uma mente aberta, tua moral não muito boa tarde, muito boa noite, talvez muito bom dia. Vai depender da hora que estiveres a ver essa cena. Daqui fala o organoide S, o arquétipo, o artefato termonuclear. Na verdade são os meus heterónimos, e numa outra ocasião posso dar uma explicação mais pormenorizada. Bem, a gente está aqui para falar um bocadinho do que eu vou trazer nesse novo álbum, intitulado Somente Imaginando. Mas deixa já adiantar que a sua venda oficial vai se realizar no dia 5 de março, na Praça da Independência, a primeira venda. A segunda vai ocorrer no dia 6, no Shopping Nosso Centro, por volta das 8, a princípio. Eu acredito que neste álbum eu estou um bocadinho mais eclético, ou seja, estou mais diversificado, há uma certa maturidade no que concerne a sensibilidades instrumentais, em termos também de composições. Os álbuns anteriores, as cenas anteriores eram mais hardcore, eram cenas mais fechadas, mais hardcore, mais pesadas, mais duras, etc. E um bocadinho mais herméticas, com uma linguagem um bocadinho mais fechada. Mas agora o Somente Imaginando já traz abordagens assim, como eu podia dizer, abordagens comuns, abordagens básicas, mas com uma ligeira profundidade, de modos também a facilitar aquelas pessoas que tinham dificuldades de acesso à interpretação das minhas obras. Entretanto, eu acho que o Somente Imaginando é uma cena mais abrangente, porque tenho a expectativa de que as pessoas vão perceber com maior facilidade, não terão aquelas dificuldades de recorrer a um dicionário ou a um termo que encontrei numa frase e não ficou um bocadinho ambígua. Já não será muito isso, não tem muito isso. É uma cena um tanto quanto denotativo, há pouca conotação e é mesmo Somente Imaginando, é uma ideia comum e ao mesmo tempo particular. Na verdade eu escrevo para quem me ouve, eu digo sempre isso, tipo, eu escrevo para quem me ouve, quem me ouviu, eu acho que eu escrevi, quem me ouviu é aquela pessoa que identificou-se, ou seja, aquelas pessoas sensíveis. Eu não digo que tenha um público determinado, porque eu canto para quem me ouve, e quem me ouve é para quem gostou da minha música, identificou-se, e eu canto para essas pessoas. Eu não poderia dizer que tipo, eu canto para os intelectuais ou para os menos letrados, eu canto para todos. Nesse caso, quem me ouve serão todos, quem me ouvir, eu canto para essa pessoa. Agora, o foco de ação deste álbum, mas esse é um bocadinho interventivo, tem uma certa mistura, é mesmo eclético, ou seja, tem uma parte de intervenção, tem uma parte bem subjetiva que eu não necessariamente passou-se comigo, mas eu falo mais na primeira pessoa, como se estivesse a falar de amor, eu dou o meu ponto de vista sobre o que eu acho dos valores humanos, e tem também algumas abordagens político-sociais, que eu falo, por exemplo, da reinserção social para aquelas pessoas que, tipo, os criminosos, depois de saírem da prisão, do sistema penitenciário, como é que é feita a reinserção, essa coisa toda, as perspectivas, as possibilidades de reinserção dentro de uma sociedade como a nossa. E vou buscar também alguns aspectos que já são comuns, não é? No rap nacional, tipo, a situação social do país, que o país encontra-se, e etc. Bem, o caso comum entre o Somente Imaginando e o meu último trabalho, eu acho que o que as pessoas vão encontrar comum a princípio é aquela identidade do organoide, ou seja, aquela particularidade da escrita. Há sempre, independentemente de eu reduzir um bocadinho o teor de complexidade nas minhas músicas ou nas minhas letras, mas há sempre aquela pessoa que já me ouviu, que já ouviu os primeiros trabalhos e até a cena entre o rapper e o produtor, há de identificar sempre aquela complexidade literária, não num teor muito avançado, mas de uma forma ou outra há sempre aquela brincadeira de estilística, brincar com as palavras e etc, etc. Há sempre um termo complexo em cada letra, por mais básica que a abordagem for, há sempre aquele termo, há sempre aquela brincadeira de palavras. Eu acho que é isso. A composição foi mesmo muito demorada, tanto é que esse álbum tem 4 anos, 24 anos de feitura, ou seja, demorou muito, porque passou por vários processos. Eu também trabalhei primeiro com uma editora, estava para trabalhar com a Stop Nega e as coisas não correram tão bem,
e agora vou trabalhar com a Moon Label que praticamente tem todos os direitos oficiais desse álbum. Mas durante esses 4 anos houve reestruturações, houve também transformações em mim, principalmente no que concerne a flows, as novas performances de enquadrar-se nos beats, etc. E também mudanças de estúdio, porque eu comecei a gravar com Monastério e depois fui terminar com o Boni. E em termos de mistura, praticamente todas as misturas estavam na responsabilidade do Flagelo Urbano. E depois da necessidade de fazer novas músicas, porque por causa do time, essa coisa toda, eu tive que regravar algumas músicas e tive que compor novas letras, tive que consultar novos beatmakers e felizmente consegui e fui a tempo. Mas antes fiz a cena com o Boni anteriormente e depois voltei novamente a dar garra para o álbum. Pegámos as cenas e voltámos a trabalhar, gravei algumas músicas, como já disse, fiz músicas novas e na verdade foi um processo mesmo muito demorado, mas aquela cena, tipo, é um ideal, só tinha que dar uma nova roupagem e acredito que eu consegui e hoje temos o álbum, mas foi um processo mesmo prolongado. Quem fez os beats, quem participou, quem fez feats contigo? Ok. Em termos de beats, em termos de produção, temos o Ricardo 2R, temos o Camufingo, que fez a produção da música promocional, que é o Carpe Diem, com a participação do Kennedy Ribeiro. Temos o Boninho Diferencial, não podia faltar. Temos também outro meu grande produtor, o Level Chronic. E acredito que foram esses 3 que produziram no meu álbum. Quanto a participações, eu contei com a participação do Moniga Monastério em termos de dropping. Monastério, contei com o Green Mafia e contei com o $100, que é a amiga do Black, que eu queria, que a amiga do Black eu sinto, não faz muito a minha vibe, mas eu sinto e eu queria ele na cena e puxo. Em termos de participações, no que concerne a refrões, eu tive a participação da Lady Carmel, que é uma baby angolana, mas que vive na África do Sul. Tive o Kennedy Ribeiro, que participou na música promocional, e tive o Jay Wim e tive o Bel. 3 músicas, na verdade eram 17, mas como eu anteriormente disse que o álbum sofreu certas reestruturações, então tive a necessidade de fazer um álbum com 13 músicas, excluí o intro. São 13 músicas apenas. Tenho mesmo noção da responsabilidade, mas estou sempre naquela expectativa, não é? E eu acredito que as pessoas vão receber bem o álbum, porque eu fiz mesmo um álbum um bocadinho mais abrangente, não é só aquela cena underground, está uma cena que eu acredito, talvez aquelas pessoas mais radicais que estão habituadas a ouvir as minhas cenas vão achar, não, pá, amiga, ficou um bocadinho leve, mas não é precisamente isso. Eu queria uma cena mais abrangente, mais acessível, e eu acho que consegui, a meu ver, e isso é fruto da responsabilidade que eu notei, devido à expectativa, devido ao tempo, porque já saíram muitos brevemente, etc. Eu acho que, pá, eu tenho a noção da responsabilidade e acredito que posso vir a satisfazer as expectativas. Acredito. Somente imaginando é uma ideia muito comum e ao mesmo tempo particular, mas o que é isso? Para as pessoas perceberem isso, têm que perceber o que é imaginação. Somente imaginando, ok, o verbo imaginar no gerúndio, mas imaginar é uma faculdade que todos nós temos, não é? De combinar imagem e etc. Então, nós combinamos imagem para criar outras imagens. Nós, os artistas, particularmente, somos criadores de imagem. Os escritores, etc., os escultores, são criadores de imagem, porque antes da materialização no mundo concreto, aquela realidade é apenas uma imaginação. Então, todos nós somente imaginamos, que é uma ideia bem comum e ao mesmo tempo particular. Só de uma forma mesmo particular, somente imaginando é aquilo que os artistas fazem, ok? Combinam a imagem para criar novas imagens. E é o que eu faço, a partir das minhas músicas. Espero que as pessoas consigam perceber isso. Depois da obra sair, eu tenho de arranjar formas de fazer a obra chegar às pessoas também, aquelas pessoas que não estão muito ligadas ao movimento, ou em particular ao rap. Então, mas o álbum em si, eu acredito que tem essa capacidade, mas não vai depender só do conteúdo do álbum em si, vai depender também
das formas, estratégias de marketing, de publicidade que eu ainda encontrar para poder fazer as músicas chegarem aos ouvidos e terem mais tempo de audição nas pessoas, etc. Eu acredito que até o elogio é uma crítica, o elogio é uma crítica, porque eu acho que a crítica é uma análise que se faz sobre uma determinada obra, analisando os pontos positivos e os pontos negativos, não é? E toda a obra, acredito que toda a obra está suscetível a isso, toda a obra está suscetível a pontos positivos e a pontos negativos, porque todos nós sabemos que nada é perfeito, apenas fazemos algo na perspectiva de atingir a perfeição, mas nada é perfeito. Entretanto, preparado, eu não sei se estaria, porque há aquelas críticas que são um bocadinho desagradáveis, não é? Porque, infelizmente, numa sociedade como a nossa, que temos muita dificuldade de fazer críticas, às vezes as críticas não são só críticas, chegam a ser outras coisas, e às vezes isso cria um certo desagrado, mas eu acredito que tudo que for bem elaborado, que visa o melhoramento do meu trabalho, a melhoria do meu trabalho, em termos de flow, em termos de escrita, em termos de aceitação, será sempre bem-vindo. Eu acredito que o movimento está comigo, o movimento acredito que está comigo. Só o facto de ter pessoas singulares a apoiarem sem necessariamente exigirem contrapartidas, isso prova-me muita coisa. Mas aquele frio acontece sempre, não é? Na verdade, o grande problema que eu tenho é com entrevistas e etc. Devido àquele caráter underground que a gente sempre cultivou. Mas, o frio existe sempre, mas é uma cena que a gente pode superar, e a gente supera porque é uma realidade incontornável. A gente tem de superar, independentemente da sensação. Tantos fazedores de rap, tantos não fazedores de rap, tanto aquelas pessoas que gostam de arte, acredito que devem apoiar, devem dar a oportunidade àquelas pessoas, aqueles bons artistas que estão no anonimato, aqueles bons artistas que já estão há muito tempo nessa cena e não têm oportunidade de aparecer, aqueles bons artistas também que são novos, porque isso é um ciclo e eu acho que todos nós temos de estar envolvidos. E de uma forma de desfecho, eu gostaria de lembrar ao People, dia 5 de março, dia 6 de março, não será simplesmente uma venda, mas será a festa do movimento, a festa do rap underground. E eu conto com o movimento e vocês não vão arrepender-se, porque é uma festa também vossa, é só um almoço, todos nós justamente imaginamos. E deixa aproveitar a oportunidade também para agradecer alguns boys, sem eles eu não acredito que a cena chegaria até esse ponto. Agradecer a todos os blogs da banda, cenas de Evolutions, Coli, etc., do Mokota Samurai, todos os blogs estão a promover a cena. Deixa aproveitar a oportunidade de agradecer aos meus niggas da Moon, porque sem eles eu não sei se conseguiria chegar até aqui também. Ao MCK pelo apoio que tem dado, aos radialistas que têm feito alguns convites a certos programas. É para todo people que identifica-se com a cena, a todo people que sente a cena, direto ou indiretamente. Apoio. One. Sufocado e os problemas se seguem. Vives com problemas, pois deves e te devem. Não vives tranquilo, vejo o teu rosto afligido pelos impostos. Vives sufocado entre mortos e vivos deste modernismo de primitivos, com tantos selvagens comendo carne podre. E o Nobel da Esperança para todo pobre. Vives sufocado entre os paradigmas da escala social em ligações sigma. Vives sufocado entre a ética e a rebeldia, entre o social e a misantropia. Intensamente no dia a dia. A necessidade é um vício de tanto vigor. Os caminhos